Havia uma atmosfera pesada e carregada na sala de estar da casa dos Johnson, com os móveis antigos escondendo a dor que se acumulava entre eles. O sol poente tingia tudo em tons escarlates, iluminando a tensão palpável no ar. No sofá de couro velho, Mark Johnson sentiu o coração apertado enquanto olhava para sua esposa, Susan, cujos olhos tristes pareciam estar tentando dizer algo por meio do silêncio. Susan estava vestida com um robe grosso e simples, contrastando dramaticamente com a complexidade da situação que ela tinha decidido revelar. Mark também havia optado pelo conforto, usando uma camiseta preta e jeans rasgado, como se já estivesse acostumado à sensação de desconforto constante na casa. Eu contratei um detetive particular para te investigar, ela disse calmamente, quebrando o silêncio. A declaração soou quase como uma sentença, e Mark ficou paralisado pela surpresa e pelo medo de conhecer a verdade por trás dessas palavras. Susan continuou. Fiquei desconfiada dos seus telefonemas, das suas saídas. Parecia que você estava escondendo algo. O ar frio da noite entrava pela janela aberta, fazendo Susan estremecer ligeiramente, e Mark sentiu uma onda de culpa e remorso se espalhando por seu corpo. Mark perguntou, tentando manter a calma, por que você não me falou sobre isso antes? Ele podia ver o desconforto em Susan ao responder. Eu queria entender tudo antes de falar. Ela respondeu evasivamente. O detetive encontrou alguém. Alguém especial? Mark perguntou, sua voz firme mas trêmula com a possibilidade que temia. A resposta dela foi um suspiro longo e dolorido. Sim. E não. Susan balançava a cabeça negativamente enquanto falava. Ele investigou mais do que eu pedi inicialmente. Ela explicou, lançando um olhar desconfiado para Mark, antes de continuar. A história revelada pelo detetive particular era uma mistura confusa e perturbadora de encontros casuais com outras mulheres. Mas também indícios iniciais de um possível caso mais sério. Susan revelou que o detetive identificou uma mulher chamada Alice, cuja frequência de visitas coincidia com as ausências inexplicáveis de Mark. Susan parecia dividida entre tristeza e raiva ao contar isso a Mark. Eu não sabia se era um caso real ou apenas uma suspeita baseada em observações superficiais. Mark sentiu o chão ceder sob seus pés com cada palavra dita por Susan. A verdade estava lá, mas era tão confusa e indistinta que parecia estar fora do alcance da compreensão completa. Eu só quero acreditar no melhor, ele disse suavemente, olhando para as próprias mãos enquanto falava, como se elas pudessem esconder todos os segredos que não conseguiam entender. Susan apenas balançou a cabeça novamente, seus olhos marejados de lágrimas. É difícil acreditar no melhor quando você tem uma pilha de provas incriminadoras, ela respondeu com amargura, sua voz quase um sussurro. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, o peso da verdade pairando entre eles. Susan então falou sobre as dificuldades que enfrentava desde a contratação do detetive. Estou perdendo meu sono e minha saúde mental devido a esse mistério. Ela tinha pesadelos recorrentes com Mark abraçando Alice em uma estrada deserta. Os detalhes dessas noites eram perturbadores para os dois, revelando um lado sombrio que nenhum dos dois queria enfrentar. Mark estava confuso e assustado com a verdade desconhecida de seu passado recente. Ele não sabia se Alice era real ou apenas uma figura das imaginações distorcidas de Susan, alimentadas por suspeitas e medo. A vida deles estava em um estado turbulento, mas eles estavam determinados a descobrir a verdade. Eles começaram uma investigação conjunta sobre o assunto. Tentando juntos entender as evidências, Mark decidiu confrontar Alice pessoalmente para saber se ela era realmente quem ele suspeitava ser. Susan ficou em casa esperando nervosamente pelas novidades. A espera foi longa e cheia de ansiedade. Quando Mark voltou, sua expressão estava triste, mas resolvida. Alice é real, mas não como você pensava, ele disse. Susan sentiu um aperto no peito ao ouvir isso, o medo de ter perdido tudo aterrorizando-a. O detetive se enganou sobre ela,
Mark revelou com uma voz que parecia exausta, mas também aliviada. Alice é minha irmã mais velha. Nós encontramos ocasionalmente para conversar. E ela, às vezes, me ajuda em situações difíceis. Susan sentiu o chão ceder sob seus pés novamente, enquanto Mark explicava como a suspeita de um caso amoroso fora alimentada por mal-entendidos e falta de comunicação. A confusão inicial foi transformada em uma compreensão dolorosa, mas também libertadora. A falsa revelação sobre Alice tinha mudado tudo entre eles, trazendo à tona tanto a dor quanto o amor que sempre existiu silenciosamente sob a superfície da vida deles. Susan sentia como se estivesse descobrindo um novo aspecto do marido, com quem pensava conhecer tão bem. No confronto entre eles, ambos perceberam que o verdadeiro problema não era a suposta traição em si, mas sim a falta de comunicação e confiança que havia se instalado entre eles. Eles decidiram que tinham que trabalhar juntos para reparar essas feridas. A virada principal veio quando Susan admitiu: "Eu sei que fizemos coisas erradas umas com as outras, mas eu acredito em nós dois agora." Mark sorriu levemente ao ouvir isso. A dor e o medo pareciam dar lugar à esperança. A história deles não era sobre uma única traição revelada, mas sim sobre como essa busca pela verdade os levou a uma nova compreensão e apreciação um do outro. Os dois decidiram passar por terapia familiar para lidarem com as consequências emocionais da investigação. A decisão de Susan de contratar um detetive, que inicialmente pareceu apenas um ato de desconfiança, tornou-se uma chave para uma nova fase em sua relação. O fechamento foi calmo e emocional. No silêncio sereno da noite, após o jantar, Susan finalmente disse a Mark: "Eu te amo, mais do que nunca. E eu confio em você." Os olhos de Mark estavam marejados enquanto ele segurava as mãos dela. "Também te amo", sussurrou ele, os dois se abraçando firmemente. A atmosfera pesada inicial da sala de estar transformou-se gradualmente em uma paz que parecia ser mais forte e pura do que nunca antes conhecida. Uma história impressionante como essa nos faz refletir sobre até onde as pessoas são capazes de ir por segredos ocultos. Se você estivesse no lugar do protagonista, qual teria sido a sua reação? Comente aqui embaixo a sua opinião. Aproveite também para fortalecer o canal se inscrevendo agora mesmo e deixando o seu like para apoiar os nossos dramas diários.